A morte é um dos maiores medos do ser humano, não apenas pelo fim, mas pelo que acontece depois. E se eu te disser que, em alguns casos, o pior não é morrer, é o que fazem com você depois disso. Porque, para alguns, a morte não é o fim, é apenas o começo de um negócio. Eu estou falando das funerárias. Empresas que deveriam prestar assistência, acolher famílias, tornar o momento de dor um pouco mais suportável. Mas as histórias que você vai ouvir aqui vão te deixar de cabelo em pé. Casos reais, documentados, que revelam como, em diferentes partes do mundo, a morte deixou de ser despedida e virou mercadoria. Este vídeo trata de morte, abuso, corrupção e violações graves da dignidade humana. Então, se assuntos assim te dão gatilhos, eu já recomendo que você pule este vídeo. E nós vamos começar lá nos Estados Unidos até chegar em casos que aconteceram no Brasil. Funerária Lamb Funeral Home, o crematório da morte. Uma tradicional família americana, daquelas que por fora parecia uma propaganda de margarina, respeitada na comunidade, um sobrenome conhecido no setor funerário da Califórnia. O negócio vinha passando de pai para filho há gerações, e foi assim que David Scones herdou o crematório da família, a Lamb Funeral Home. No papel, era só mais uma funerária, mas na prática era o início de um dos capítulos mais perturbadores da história do setor funerário americano. David não era apenas um herdeiro, ele era ambicioso, frio e disposto a transformar a morte em escala industrial. Os funcionários que trabalhavam com ele não eram apenas simples ajudantes, eram capangas, homens violentos, muitos viciados em drogas que ameaçavam, intimidavam e extorquiam qualquer um que se colocasse no caminho. Famílias, concorrentes, funcionários insatisfeitos, tudo funcionava na base do medo. E foi aí que o negócio começou a dar certo. Bem, pelo menos financeiramente. David começou a acelerar as cremações. Ignorava completamente os procedimentos básicos. Os corpos eram empilhados, o forno sobrecarregado e os restos mortais misturados. Quando os corpos não cabiam, eles eram deslocados, desmembrados, ossos quebrados manualmente para caberem dentro do forno. Para ele, não eram pessoas, eram apenas volume. Mas não parava por aí. David começou a extrair dente dos cadáveres, arrancava próteses, coroas, alianças, qualquer coisa feita de ouro. Ele guardava tudo para si: copos, potes, recipientes improvisados, cheios de pequenos fragmentos dourados com um símbolo químico AU, que é o símbolo do ouro, na tabela periódica. Era assim que ele via os mortos, não como histórias, mas como matéria-prima. Os números explicam o tamanho do absurdo. Em 1981, antes de David assumir de vez, o crematório realizava cerca de 194 cremações por ano. Em 1982, já sob o comando dele, passaram a ser 1.600. Em 83, 3.500. E no ano de 1984, já eram 4.350 corpos queimados. Uma eficiência que era milagrosa demais. Um concorrente começou a desconfiar. O nome dele era Waters. Ele estranhava a velocidade, os custos baixos, a ausência de atrasos e fazia muitas perguntas e comentou suas suspeitas. Meses depois, acabou morrendo subitamente de um ataque cardíaco. Nada jamais foi provado, mas o silêncio que veio depois era ensurdecedor. Dentro do crematório, o caos só aumentava. Os capangas de David, muitos drogados, começaram a cometer erros grotescos. Em uma dessas cremações, o forno foi sobrecarregado e pegou fogo. O incêndio chamou a atenção indesejada. Foi então que David decidiu mudar tudo de lugar. Ele transferiu a operação para um galpão afastado, sem fiscalização, sem controle e sem testemunhas. E ali a escalada aumentou ainda mais. Muitos corpos incinerados em sequência, cinzas misturadas, restos jogados fora de forma irregular. Para as famílias, as urnas entregues muitas vezes não continham sequer vestígios reais de seus entes queridos. Era só pó. Pó de qualquer outra coisa. Pais enterrando mentiras. Esposas se despedindo de estranhos. Filhos guardando cinzas que não pertenciam a ninguém da família.
O que deveria ser um serviço de respeito e despedida tinha se transformado em um esquema criminoso, movido por ganância, violência e completo desprezo pela vida. E também pela morte. E o mais perturbador é que tudo isso funcionou por anos, até que finalmente o cheiro da verdade começou a escapar do forno. Tree Street Crematory, o crematório da Geórgia. Mais uma empresa familiar. Mais uma história que, à primeira vista, parecia exemplar. Nos Estados Unidos, funerárias familiares sempre foram vistas como sinônimo de tradição. Os negócios eram passados de pais para filhos, famílias cristãs, respeitadas, aquela imagem clássica da família do modelo americano. E essa não era diferente. O Tree Street Crematory nasceu pelas mãos de um ex-coveiro e pai de Ray Brent Marsh. Um homem simples, que dizia ter criado o crematório com uma missão quase nobre: facilitar o serviço caro e distante, e muitas vezes inacessível para a família dos 3 estados. Durante anos, o sistema funcionou, ainda que de forma precária. Mas tudo começou a dar errado quando o filho assume o controle. Ray Brent Marsh simplesmente deixa de cremar os corpos. Os motivos nunca ficaram totalmente claros: negligência, desleixo, economia ou completo desprezo. Os corpos começaram a se acumular. O primeiro alerta não veio de dentro da empresa, veio de fora. Um frentista, ao abastecer o caminhão de gás do crematório, notou algo muito estranho no terreno. Entre o mato, o que parecia ser um pé humano, e mais distante, ossos espalhados pelo chão. Mas não só ele. Pessoas que passavam pela região começaram a notar o mesmo. Restos humanos visíveis, cheiro forte no ar, caixões abandonados e corpos à vista. Quando as autoridades entraram no local, o cenário parecia ter saído de um filme de terror. Corpos empilhados sobre carros, corpos dentro de caixões abertos, covas rasas espalhadas por todo o terreno, costelas e ossos expostos saindo da terra. Mais de 300 corpos em decomposição. Nenhum cuidado, nenhum respeito e nenhuma cremação. As famílias haviam pago pelo serviço, recebido urnas, feito cerimônias, espalhado cinzas, mas aquelas cinzas não eram de ninguém. Eram muitas vezes restos de madeira, de outro lixo ou até de cimento. Aquilo era simplesmente absurdo. O impacto foi tão grande que muitos policiais envolvidos precisaram de acompanhamento psicológico. Pesadelos, traumas, e alguns disseram que jamais esqueceriam o cheiro nem as imagens. O caso entrou para a história como um dos episódios mais perturbadores já registrados no setor funerário americano, e mostrou mais uma vez que nem mesmo a morte está salvo quando o lucro está em jogo. Mas é claro que essas histórias não acontecem somente fora do país. Claro que elas tinham que acontecer num lugar como o nosso querido Brasil. São Paulo, março de 2023. A industrialização da morte. A maior cidade do país decidiu entregar a morte à iniciativa privada. 22 cemitérios públicos e o crematório da Vila Alpina foram concedidos por 25 anos a 4 empresas: Velar, Consolare, Grupo Cortel e Maia. O discurso era de modernização, eficiência, gestão profissional, mas na prática veio a lógica corporativa mais crua. Em São Paulo, o funeral deixou de ser despedida e passou a ser ticket médio. Áudios gravados por câmeras escondidas revelam funcionários pressionando famílias para contratar serviços que não são obrigatórios por lei. E nos grupos, um tom quase que motivacional dos treinadores. Quase que um papo de coach. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Tem que entregar resultado. Nota baixa não fecha a meta. E os valores citados nos áudios eram: caixão simples, R$ 1.500. Caixão aberto com preparação, R$ 3.600. A meta mínima para um funeral era de R$ 4.500. E mesmo com as famílias mais pobres que não tinham condição, eles eram forçados a empurrar nas famílias o que eles chamavam de higienização obrigatória, de R$ 400, que na verdade não eram nada obrigatória. Os supervisores diziam: não podemos fechar nota abaixo disso. Nota maior, comissão maior.
Os funcionários afirmavam que eram cobrados como vendedores e não como agentes de um serviço público essencial. Após a concessão, os preços de funerais triplicaram em metade dos cemitérios da cidade. Famílias pobres, inclusive as que tinham direito à gratuidade, eram pressionadas a contratar serviços obrigatórios. Em São Paulo, a morte virou planilha e o luto a oportunidade de lucro. Distrito Federal, outubro de 2017. A máfia das funerárias e a Operação Caronte. Aqui o esquema não era apenas abusivo, era criminoso. A Operação Caronte revelou a existência da chamada máfia das funerárias. As quadrilhas usavam rádios piratas para escutar a polícia e saber antes de qualquer órgão oficial onde havia ocorrido a morte. Sim, rádios já sincronizados com a frequência policial. Eles chegavam antes do IML e depois vinha o terror psicológico. Falsos agentes ligavam para as famílias e diziam que, se o corpo fosse levado para o IML, passaria por necrópsia, seria aberto, cortado, mutilado, e o medo fazia as famílias aceitarem qualquer valor. E funcionários de hospitais recebendo de R$ 180 até R$ 300 por corpo, e atestados de óbitos de até R$ 8.000. Lembrando que o atestado de óbito é um serviço gratuito. O esquema incluía mutilações reais de corpos, para caberem em caixões, pernas cortadas, cadáveres pendurados de cabeça para baixo e vísceras descartadas no esgoto. A máfia foi desarticulada, mas o trauma ficou. Aqui o termo máfia das funerárias deixou de ser apenas no papel. Chapecó, novembro de 2024. O Cartel da Morte e a Operação Cortejo. 6 das 7 funerárias da cidade atuavam em conjunto, um verdadeiro cartel. Territórios divididos, preços combinados, concorrentes intimidados. Na casa de um dos empresários, agentes encontraram ossos humanos no forno. Restos mortais que eram de 2 irmãos que nunca tinham sido devolvidos à família. A morte ali não era apenas um negócio, era um monopólio mantido pelo medo. Quando novas funerárias apareciam e não eram nenhuma das funerárias que já tinham o seu território, elas eram ameaçadas até que fechassem. Um verdadeiro esquema criminoso e mafioso. Países diferentes, estados diferentes e a mesma lógica. Quando corpos deixam de ser pessoas e viram apenas matéria-prima. Quando o sofrimento vira lucro. E o lucro fala mais alto que a humanidade. Bom, eu preciso ressaltar que esses serviços são extremamente essenciais. E existem muitas dessas empresas, claro, a maioria, muito sérias e que ajudam e consolam famílias nesse momento tão difícil. Mas eu aposto que depois disso, você nunca mais vai olhar para uma funerária do mesmo jeito. Você gosta de assuntos assim? Dá muito trabalho para fazer. Então, se você gostou, já siga o canal, comente, compartilhe, peça outros assuntos que você gostaria de ouvir aqui. Eu sou Wesley Costa, esse é o canal Café com Tudo e eu te vejo no próximo vídeo.